E aí, meu povo e minha pova, já passamos algumas semanas aí sem gravar, né, dona Marina? Pois Afinal, é. temos filhos para criar, várias coisas para fazer. E como a gente comentou lá no início, no primeiro episódio, isso aqui não é para ser um peso para nós, é para ser uma coisa boa, né? Exatamente. Se começar a pesar, aí a gente tem que rever a coisa, né? Mas É, foi um tempinho aí necessário. Entrou uma maratona no meio do caminho, inclusive, depois podemos falar era. sobre isso, mas não Era é o foco exatamente aqui hoje. isso. Exatamente o que eu ia falar. Antes da gente apresentar o nosso querido convidado aqui, que é o Lucas Maia, a Marina acabou de correr a maratona de Pomerode, né, Marina? Foi, exatamente. Foi uma sensação incrível, uma cidade maravilhosa, foi uma experiência muito bacana, quinta maratona aí, e como sempre, com muita emoção, né? Ou seja, nem tudo sai exatamente como a gente planeja, mas sempre tem uma lição a ser aprendida, é isso que tem que ficar. Mais um joelhinho ralado, né? Mais um joelhinho ralado, mas ó, como disseram lá na minha assessoria, eu tô melhorando a minha performance. Na minha primeira maratona, eu caí no quilômetro 2, corri os 40 com o joelho ralado. Nessa, eu caí no 25, ó, já foi metade da prova, então tá Já melhorou, melhorando. já melhorou bem, já melhorou bem. Muito bom. E neste episódio aqui do nosso querido AgroRunners, estamos com o Lucas Cruciol Maia, que é meu amigo aí de Exal, que a gente já se encontrou em eventos do agro e tudo mais. Ele é gerente sênior de agronomia e portfólio na Euroquem, corredor, triatleta, enfim, ele vai contar um pouco da história dele aí. Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja bem-vindo ao AgroRunners, cara. Obrigado a vocês pelo convite. É muito bom poder conversar com vocês sobre esse assunto. É difícil essas rodas de assunto, a gente tenta não abordar nas rodas comuns, né? Numa conversa ou outra ali, então é um ambiente legal aqui para a gente compartilhar as histórias. Exatamente. Nem todos nos compreendem, né, Lucas? Então é difícil, né? Mas ó, aqui se sinta acolhido, se sinta abraçado. Isso aí. E mais do que isso, né? Vamos trazer mais gente para esse bando de doido aqui, né, cara? Tem que fazer esse negócio acontecer, né? Muito bom. Ô, Lucas, já que para a gente começar aqui a nosso bate-papo, cara, conta um pouquinho da sua história aí no agro, o que você faz, enfim, traz aí um pouco do seu background aí no nosso setor, cara. Bom, vamos lá. Então, um resumo aí. Então, formei em engenharia agronômica ali em Piracicaba, né? Sempre gostei dessa área, biológicas, exatas. Assim que eu formei, eu fui para a área de fertilizantes, nela estou até hoje, são 14 anos já nessa área. Passei pela antiga Fertilizantes Eringer, fui para uma outra empresa de mineração / fertilizantes por um bom tempo, e agora estou na Euroquem, na região de Campinas, também ainda com fertilizantes, e passei por muita parte, assim, na parte técnica de produtos, eu fiquei focado só no estado de São Paulo, depois eu fui aí para Curitiba, morei em Curitiba um bom tempo, cheguei a fazer América Latina pela empresa anterior que eu estava, e agora estou aqui na região de Campinas, num cargo em nível Brasil pela Euroquem. Não, mas você não contou que o melhor lugar que você morou foi Rondonópolis, né? Morei 6 meses em Rondonópolis, uma passagem rápida, passando calor, sim, passei por lá também. Foi um resumo, né? Foi um resumo, esteve em Rondonópolis. Não, a cidade mais de boa para treinar, fresquinho o ano inteiro, entendeu? Suave, né? Eu acordava 4 horas da manhã para correr, corria até umas 5h30, 6 horas, porque depois disso era insalubre. Não, imagina. Bom, Cuiabá não está muito longe, não, né, Paulo? Não, essa semana eu saí para treinar 4 horas, 4h30, tava 25 graus. Então você já imagina a pegada, né, cara? Eu dei uma sorte em Rondonópolis que 1 mês, 2 meses depois que eu mudei, vira uma onça parda na avenida que eu corri ali, perto do rio. Eu falei, eu acho que eu mudei na hora certa. Não, mas você sabe que eu vi uma onça parda em Cascavel esse ano. Eu saí para correr 4h30, 5 horas da manhã e passou uma onça parda na minha frente, cara. Tinha fugido do zoológico em Cascavel, hein? Olha lá.
É um belo incentivo, né? Como dizem, você não precisa correr mais rápido que a onça, você tem que correr mais rápido que qualquer outro ali para você se livrar da onça, né? Exatamente. Parece que serve os treinos de tiro, né? Aí, ó, justo. Aí, ó, pessoal, quem pula treino de tiro, que não gosta, é nessa hora que a gente vê quem está seguindo a planilha direitinho, né? Ó. Exatamente, exatamente. Mas bom, ô Lucas, eu imagino, cara, que assim, a nossa vida aí de agrônomo, né, é um negócio muito interessante, porque especialmente para quem trabalha na área técnica igual você, eventualmente você tem muitas mudanças, né, cara, de cidade, de região. Então, pô, você acabou vivendo hoje você está em Campinas, mas teve no Paraná, aqui em Mato Grosso também, enfim, em outras cidades. Como que a corrida entrou na sua... Quando que a corrida entrou na sua vida aí, cara? Bom, eu sempre gostei de esporte, mas sempre fui ruim. Fui ruim em quase tudo que eu fiz, né? Então, não sou bom de jogar bola, não sou bom de jogar basquete, passei por um monte de esporte, mas sempre tive uma certa dedicação e insistência ali em tudo que eu fazia, né? Eu não gostava de correr, eu lembro até na época da graduação ali, eu não gostava de correr, logo depois que eu formei também, não era legal para mim, não curtia de forma alguma. Eu lembro até de algumas rodas de conversa na época, recém-formada, a corrida é chata, eu era um desses que falava, né? E ali quando eu morei em Curitiba, viajava muito, rotina completamente maluca, praticamente a semana inteira viajando, no final de semana em casa. Eu fui ganhando um certo peso e eu morava perto do Parque Barigui, em Curitiba. Uhum. Aí eu falei, olha, tô aqui, tô à toa, não tem muito o que fazer, eu preciso fazer uma coisa diferente, então eu comecei a correr, meio que por uma necessidade de perder peso e se sentir bem. E fui indo, assim, com um mês correndo ali, resolvi me inscrever numa prova de corrida que eu nem sabia como funcionava. Uhum. Tinha uma corrida noturna de quarta-feira à noite lá em Curitiba, completamente aleatória, assim, num parque mais afastado. E eu fui, corrida da lua cheia, chamava. E eu fiz e me senti bem, aquele povo correndo, bem simples a corrida, assim, o número de peito, sei lá, tinha 100 pessoas só. E eu falei, pô, terminei a prova, aquela sensação legal de ter feito parte de um movimento e ter corrido. Uhum. Então, dentro de um mês eu passei por isso, daí eu falei, pô, tem alguma coisa a mais aqui do que simplesmente ficar correndo e ficar cansado e ofegante, né? Então, me chamou muita atenção essa comunidade, que era pequena na época, e eu comecei a me inscrever em mais provas, a treinar mais, e fui, e entrei. Isso daí tem quase 10 anos. Caraca, foi então em 2015, 16? 16, mais ou menos. Meio que... Eu tentei lembrar a data, mas final de 15 e início de 16 foi quando eu comecei nessa parte. E eu acabei perdendo 20 quilos correndo, né? Então eu tava num bom sobrepeso, assim. Foi sem planejamento, foi simplesmente colocando a corrida ali, não mudei dieta na época nem nada, e foi acontecendo, assim. E você começou por conta própria, então, né? Sem orientação, foi indo, né? Sim, por conta própria, sem orientação, fiz tudo errado, cometi todos os erros possíveis que um corredor pode cometer sem orientação. Então, entre começar a correr e me inscrever e fazer uma maratona, foi menos de um ano. Cometi um baita de um erro em relação a isso. Minha primeira maratona, não estava preparado, não treinei direito. Então, foi assim, eu fui sozinho, né? Mas o que aconteceu comigo? Então, corrida de 5, de 10, em 6 meses eu estava correndo 21, aí me inscrevi animado para uma maratona e começou a doer o joelho. Aí eu já estava inscrito na maratona, falei, vou fazer, né? Vou lá. Procurei uma assessoria. Você ainda não tinha emagrecido os 20 quilos, você estava em processo de emagrecimento. Eu só estava no processo, mas assim, me inscrevi na maratona de São Paulo na época. E eu lembro que eu procurei o treinador da época, porque como eu já fazia as provas, você passa pelas tendas de assessoria, você vê a tenda tal. Curitiba tem um movimento muito grande de corrida, né? Desde sempre. Aí eu lembro que a primeira conversa com o treinador, então, quero treinar contigo, tal, mas inclusive daqui a 3 meses eu tenho uma maratona em São Paulo, tá? Deu para ver a cara de decepção do treinador de mais um maluco, né? Assim,
horrível a primeira maratona, treinei errado, corri lesionado, não recomendo, fiz tudo quanto é coisa errada que um corredor podia fazer. Corri de tênis novo, estreiei o tênis na maratona, para vocês terem uma ideia. Uma série de erros, assim, nossa, foi... E justo a de São Paulo, né? Que a de São Paulo é puxada, não é uma maratona fácil, assim, plana, sobe né? Ela desce, tem né? o seu sobe e desce ali, que é... Você escolheu bem escolhido, então, assim, a sua estreia, e o contexto todo, né? Não, fiz tudo errado. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Literalmente, eu não sabia do que eu estava fazendo ali. Maratona tem uns longões que a gente faz, a preparação, aquela progressão de volume, eu pulava longão. Como eu estava viajando muito, assim, completamente errado. E eu paguei o preço na prova, né? Obviamente. Então, Claro. assim, no dia da prova ali foi péssimo o negócio. A partir do quilômetro 23, 24, virou uma caminhada até eu conseguir terminar, sabe? Então foi vários erros aí que eu cometi no meu início na corrida. Ô Lucas, desculpa, pode ir, Marina. Não, é só para pegar esse gancho, né? Porque assim, a gente escuta muitas histórias também de quem tem essa motivação de fazer a primeira maratona. E às vezes é uma situação igual a que você passou, né? Ou seja, é muito mais sofrimento do que termina a prova falando, cara, quero fazer outro, foi legal, né? Foi difícil, mas eu quero fazer outro. Qual foi a sua virada de chave de falar assim, de transformar esse sofrimento, né? Essa dificuldade de você fazer outras depois, e né? Até a gente vai chegar aí no triatlon. Qual foi a chavinha que virou em ti aí? Na verdade, eu sabia que eu tinha feito tudo errado. E fui refletindo. Pra vocês terem uma ideia, eu terminei essa maratona para mais de 5 horas, 5 horas e 15. Tava uma ambulância atrás de mim, assim, com várias pessoas. Ó, vai fechar a rua. Eu tava nesse grupo da maratona de São Paulo, sabe? Olha só. Então, assim, cheguei destruído, terminei. Uma sensação de ter terminado, mas, assim, sofri demais, né? Não foi legal. Daí eu falei, e eu tava num grupo já de corrida bom. O meu técnico na época, ele era campeão na maratona de Porto Alegre. Outras pessoas que corriam ali comigo pegavam pódio nas corridas locais. Eu falei, cara, eu tô num ambiente que eu preciso estar para melhorar. Eu só fiz tudo errado, né? E quando a gente fala fazer tudo errado, a gente tá na corrida. Depois eu fui aprender, o treino do tiro é importante para uma coisa, o longão é importante para outra, respeitar o ritmo da planilha é bom também. Por exemplo, o que eu fazia, tem que correr 10 quilômetros, eu corria sem respeitar o ritmo, às vezes era 10 quilômetros num ritmo bem leve, bem tranquilo, eu fazia forte. E assim, essa dosar, acelerar, eu demorei para entender, e tá dentro de um grupo de corrida, e entender e ver o avanço dos outros, entender que aquela metodologia ia me fazer também melhorar, foi o que me motivou a continuar. E foi um pouco de tudo, né? Terminei sim a maratona meio bem traumatizado, queria fazer de novo, mas eu fui por partes, né? Eu foquei nos 5, nos 10, nos 21, para fazer todas essas distâncias bem feitas, para depois voltar para uma maratona de novo e fazer bem feito. Então, assim, eu meio que reduzi minhas expectativas, comecei a treinar direito e fui aproveitando outras distâncias até voltar para a maratona, sabe? Foi mais ou menos o que eu... meio que inconsciente, mas o que eu fui redesenhando ali. Legal. Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa, porque, cara, eu mesmo já vi muitas pessoas que vai para uma prova dessa e, que seja 5, 10, 21, qualquer uma delas, e ele não termina bem, isso pode ser duas coisas. Para você foi um combustível, né? Foi. Mas para grande parte das pessoas, isso pode ser uma ducha de água fria de falar, tipo, não quero, isso aqui não serve para mim, né, cara? Então, acho que, assim, igual a você, eu também comecei sem apoio de ninguém, fazendo doideira aí, né? Mas isso é um ponto importante, porque para quem for começar, é legal, né, cara? Você começar com uma orientação, um mínimo de orientação, né, cara? Exato. O que me motivou muito na época, assim, a gente começa sem saber qual que é o nosso limite, né? O que me deixa muito motivado na corrida, no triatlon, é ir no meu limite e sempre buscar um degrau a mais, assim. E eu lembro que nesse grupo de corrida tinha um cara que corria super bem. Quando eu descobri que ele pesava 100 quilos e estava correndo 10 quilômetros, maratona, 21 quilômetros para tempos excepcionais, ele era um palito, eu falei, cara, tem como, né?
possível seguir esse caminho. Foi uma coisa que me motivou muito, assim, cada prova que eu fazia, o tempo que eu diminuía, me motivava a treinar mais, às vezes comer melhor, tomar água melhor. Então, assim, eu comecei a fazer preparação para as corridas e levar a sério aquilo ali, porque me fazia bem. Eu terminava a prova com a sensação, nossa, deu o meu melhor, entreguei aqui. Então, o que me motivou e fazer outras provas e continuar foi subir nos degraus e melhorando até o rendimento. Então, hoje eu busco um rendimento melhor, eu estou atrás de tempo, assim, das coisas que eu faço, que é o que me motiva. Se eu faço uma prova e talvez não alcance aquele tempo que eu queria, eu fico indignado, reflito e mudo meu treinamento para ver se eu alcanço na próxima, sabe? É mais ou menos o que eu gosto na corrida, me motiva a sempre buscar algo mais. Eu anotei 3 palavras aqui do que você falou, né? Que eu acho que foi muito bacana no teu processo. Essa humildade, primeiro, de reconhecer que, cara, errei mesmo, e não errei em uma coisa só, errei em várias coisas, porque tem gente que não aceita isso, né? Ou seja, coloca a culpa em qualquer outra coisa. Foi o tênis novo, foi o clima, foi a prova que tinha muita subida. E não de parar e olhar e falar, cara, eu avancei, né, além da conta. Então, acho que o primeiro exercício de humildade, né, fundamental. Segundo, que você falou dessa observação, né? Ou seja, deixa eu observar quem está próximo de mim aqui, o que eles fazem de diferente para conseguir ter o sucesso, né? E a partir disso, a questão de adaptação, né? Então, esse também é uma linha muito tênue, né? Porque a gente convive com atletas, né? Todos nós aqui estamos em assessorias, tem gente que voa na nossa assessoria, né? E aí você olha, você fala, cara... E aí, só que você tem que entender que, assim, aquela pessoa voa, mas a realidade dela é diferente da tua, né? Seja de questão de corpo, seja questão de família, de estrutura. Às vezes não tem filho, às vezes tem uma outra, né? Uma estrutura familiar diferente. O trabalho, né? Assim, a dedicação que tem com o trabalho, assim, a questão é nós aqui que estamos no agro, temos que viajar muito, né? Então, nem sempre a gente consegue seguir exatamente a planilha. Então, também tem essa adaptação, e eu acho que tem um aspecto de querer melhorar sempre, né? Mas também tem que trabalhar um pouco da leveza com a gente mesmo, de aceitar que, cara, a gente é atleta amador, né? A gente não ganha para fazer isso, né, Lucas? Tem semana que não tem o que fazer, tem semana que tem convenção, que tem evento, que tem feira, né, Paulo? Você está indo bastante feira aí. Simplesmente aceitar que não tem o que fazer, o tênis pode estar ali dentro da mala, né? Mas tem hora que não dá, tá chovendo, paciência, a academia do hotel às vezes não abre 6 horas da manhã, eles trancam ela, você não conhece a cidade, então tem que entender que tem altos e baixos e fazer o melhor que a gente pode fazer durante o treinamento, né? Com certeza. Sim. Ô Lucas, eu quero entrar agora num assunto interessante também, cara, que a gente sempre aborda aqui, que é o seguinte, né? Óbvio, você tava ali, né, viajando, rotina maluca e tal... começou a fazer os exercícios, né, corrida, entrou na sua vida e, óbvio, né, quando a gente começa um negócio como esse, a saúde melhora, enfim, uma série de coisas, né, cara? Sim. Mas quais foram, na sua percepção, assim, logo depois que você começou, cara, de coisas, de benefícios que você enxergou da corrida, obviamente, de saúde, mas em outros aspectos, assim, também? Sim. Olha, o que me faz bem até hoje, assim, o que eu vejo, o que me motiva a continuar, quando eu saio para fazer qualquer esporte ali, nadar, pedalar, correr, é meio que eu coloco minha cabeça de volta no lugar, é meio que uma terapia em movimento para mim. Então, tem momentos que eu estou correndo que eu meio que desligo a cabeça, resolvo vários problemas pessoais, profissionais, tenho várias ideias, então acaba sendo um momento que minha cabeça desliga. O corpo movimenta, então isso daí é um bom benefício, né? O que eu gosto bastante também é 7, 7h30, 8 horas da manhã, eu já fiz os exercícios, já estou com os hormônios mais elevados ali, eu já acho que eu rendo melhor no trabalho também, eu me sinto melhor, mais disposto. Claro, a gente cansa, mas ao mesmo tempo tem essa parte de benefício. Então, o que eu gosto bastante também foi ter mostrado para mim mesmo a questão da persistência, né? Então, sempre quando eu vou mal numa prova, eu pego e vou de novo para tentar melhorar, e eu acabo levando isso também para os projetos que eu toco, para as coisas que acontecem. Então é meio que não aceitar o não como resposta, buscar uma alternativa e redesenhar. Então você acaba aprendi muito na corrida, no esporte, como eu sou
e a forma que eu penso, assim. Então, isso daí foi um bom benefício. Você comentou de influenciar os outros também, acaba influenciando a família, parente, irmão, esposa, filhos também. Então, você acaba vendo o seu meio ali, às vezes a pessoa não corria, começa a correr, te pede dica de tênis, o que eu faço, procura uma assessoria. Então, você começa a ver o benefício em torno de você, colega de trabalho também, começa a fazer alguma coisa, pede uma dica de bicicleta. Então, assim, é bem bacana, assim, para mim, é uma coisa que está na minha rotina tem 10 anos, e eu não me vejo parando de fazer isso, porque já tá dentro de mim, assim, né? Nessas transições de carreiras, mudanças, quando eu mudei para Rondonópolis, eu sempre busco não parar de correr, ou não parar a atividade, eu reduzo. Mas eu não paro 100%, que eu sei que é uma coisa que me faz bem. Se eu parar 100%, eu não me vejo sem mais o exercício assim, no meu dia a dia. Cara, esse lance do que você comentou de ser um exemplo, né, cara? Isso é muito louco, né? Porque você mesmo, por si só, você não percebe, né? Você começa a fazer e tal, você tá lutando para que aquela rotina entre na sua vida, né? E você não tá percebendo o que tá acontecendo ao seu redor. E eu falo isso, cara, porque essa semana, cara. Eu tava aqui em casa, aí daqui a pouco a minha filha pegou um negócio no chão assim. Só, papai, tô na academia. Aí ela pegava assim, o negócio e jogava lá pra cima, sabe? Tipo, fazia assim. Eu falei, caralho, cara, é sobre isso. É sobre isso. Eles vêm todo dia, minha esposa indo pro CrossFit, eu saindo pra correr, eu voltando. Cara, e não tem preço, né, cara? Não tem preço esse negócio. Exato. É a observação que a gente falou aqui antes, né? A gente também está sendo observado sem perceber, né? E, Lucas, eu queria te perguntar, assim, na evolução aí do esporte, né? Ou seja, você contou que passou por esse período de readaptação, né? De entender onde você errou, corrigiu e fez de novo a evolução. Só que você foi além, né? Você passou da maratona e resolveu não só correr, mas também nadar e pedalar. Conta pra gente como é que foi essa expansão aí do seu esporte. Pô, foi meio sem querer, mas faz parte de todo o conjunto, né? Então, lá em Curitiba eu mudei de bairro, né? Casei na época ali, e tinha uma academia perto de casa, 700 metros, com natação. E eu nadei quando era criança, e é um esporte que eu gosto, assim. Daí eu falei assim, vou me inscrever em natação, e só nadava lá. Corria por conta nessa assessoria e só nadava. E um recepcionista, na época, meio que por acaso, para vender pacote, muito insistente comigo. Lucas, você já nada, eu vejo que você corre, entra no triatlo. Pacote de triatlo, isso, aquilo. Daí ele ficou na minha cabeça uns 2 meses, assim. Aí o cara, muito gente boa, acabei fazendo uma amizade. Vamos fechar então, vamos fazer um triatlo. E, assim, eu não sabia, mas eu tava numa academia que o pessoal do triatlo era muito forte na região. Então, eu acabei entrando num grupo de triatlon ali que tinha 2 profissionais treinando. Eu entrei meio que de paraquedas. Então, assim, eu nadava na raia do lado, na natação, tinha 2 caras que competem em prova de Ironman, assim, top 3 brasileiro. Então, eu falei, cara, olha isso. Digamos, é a mesma coisa da corrida. Olha a régua que tá, olha o nível dos caras, né? Uhum. Então, eu falei, dá para fazer isso daqui também. Comprei uma bicicleta, tal, fui bem de pouquinho, assim, o triatlo é bem difícil equilibrar, então natação, pedalar, correr, facilmente aí 10, 12 horas por semana, tem gente que treina 20 horas por semana para fazer algumas provas, então eu fui de pouquinho nessa rotina, meio que leve, meio que conhecendo, e o mais curioso, assim, na corrida, eu estava estagnado na corrida. Então, na corrida, como eu gosto muito assim da evolução, eu estava estagnado nos tempos de 10 quilômetros, de 21, eu estava meio que 1 ano, 2 anos ali parado. Quando eu comecei o triatlon, talvez por fortalecer a perna, por nadar, questão de cardiorrespiratório, meus tempos voltaram a melhorar na corrida. Olha. Como puxando, assim. Daí comecei prova pequena de triatlon sprint, né, que é mais curta, triatlon olímpico, que é uma prova de um pouquinho mais de 2 horas, 2 horas e meia. Então eu comecei nessa parte de triatlon com uma assessoria boa e grande em Curitiba. Daí eu continuei alcançando esses patamares, né? Mas assim, mesmo no início do triatlon ali,
o pessoal também corria, né? Uhum. E entra a minha segunda maratona, eu fiz 4, né? Entra a minha segunda maratona. Então, eu comecei a fazer um ciclo de maratona com o pessoal do triatlo, que não é o foco. Então, assim, pela primeira vez, eu fiz um bom ciclo de maratona de Curitiba, que eu me inscrevi, que é uma maratona difícil também, mas aí eu já sabia onde estava. E o mais curioso dessa maratona, eu fiz praticamente o ciclo, assim, muito bem feito, assim, com bons tempos, eu tinha uma expectativa boa de tempo, assim, na prova. Chegou no dia da prova, aquele balde de água fria lá pelo famoso quilômetro 28, 30, todo mundo conhece, encontrei o paredão. Danado dos 28, do 30. Que lição, outra lição, né? Daí foi outra lição para mim em relação à maratona. A minha reflexão, né? Eu subestimei a prova. Eu fui mais forte do que eu deveria e eu paguei o preço na maratona. Então, assim, eu fiz de tudo para não andar. Eu trotava, mas trotava assim, quase caminhando. Fiz de tudo para cruzar a linha de chegada trotando, mas foram 12 quilômetros dessa forma, tudo doendo. Terminei a prova e falei, cara, vou ter que fazer uma maratona direito agora. Aí sim, eu terminei minha segunda maratona prometendo para mim. Errei na primeira, errei na segunda e agora eu vou ter que fazer uma direito. Então, essa migração para o triatlo, eu não deixei de fazer a maratona, mas também entrou outras lições que eu fui absorvendo aí, né? Em relação à alimentação, em relação a tomar água. Eu aprendi a me preparar para a prova, né? Hoje, quando eu vou fazer qualquer prova, ou treino longo, 10, 21, 42, ou bicicleta, eu tomo bastante água 2 dias antes. Eu começo a me hidratar muito, porque ao longo do tempo eu fui percebendo que às vezes aquele cansaço no final do treino, depois de um treino longo, é falta de água, que seu corpo já estava sem água, você tomou pouco durante o treino, a conta não fecha, sabe? Então, eu fui aprendendo essas coisas nesses erros, eu tomava água, aprendendo uma coisa nesses erros, sabe? E o bacana é que, assim, são erros novos, né? Ou seja, o que você viveu na primeira maratona, lição aprendida, a gente corrige. Mas a gente está falando da maratona, mas qualquer prova, né? A gente sempre faz esse reforço aqui, né? Quem está correndo 5, 10, 15, meia maratona também, é muita coisa, né? Então, eu falo assim, eu não tenho problema em errar, mas eu gosto de errar em coisa nova, coisa que eu já conheço, gente. Vamos superar isso daí, né? Isso aí é uma lição para a vida, né? Porque pessoas que erram consecutivamente nas mesmas coisas, por favor, né? Não só na corrida como na vida, não faz muito sentido, né, cara? Não tá aprendendo, né? Exatamente. Sim. Mas essa percepção, assim, eu peguei bastante ao longo da corrida, né? Vocês estão comentando de aprender com os erros, né? Em maio eu corri uma meia maratona aqui em São Paulo. No meio da prova eu me peguei nisso daí. Eu tava num ritmo, olhei o pessoal que tava em volta de mim, vi que eu não tava bem para aquele ritmo pro resto da prova, daí foi pelo quilômetro 10, reduzi o ritmo, tá tudo certo, eu prefiro fazer isso, baixar o pace uns 15 segundos aí, 20, do que daqui a 2 quilômetros quebrar e caminhar. Então, assim, são os aprendizados de conhecer o seu corpo também. Às vezes o seu limite tá ali e é difícil perceber isso daí. A gente insiste com a gente mesmo, não, eu consigo mais um pouco. E às vezes você paga o preço logo depois. Então, no meio do caminho, no meio de uma prova, ou mesmo no projeto, mundo corporativo aí, tem hora que você está no seu limite, é bom dar uma parada, refletir, reduzir o ritmo para terminar bem. Então, isso daí, a corrida, um dos aprendizados é isso. A gente não pode achar que aquela velocidade é normal para sempre, tem que dar uma dosada bem. Mesmo durante uma prova, e é uma negociação, né? Às vezes, pelo menos você quer fazer um tempo. Aí é duro durante a prova você chegar à conclusão que aquele tempo não vai ser feito. Aí você começa a recalcular a rota, né? Começa a fazer a conta na cabeça, e agora? Então, assim, mas tem que ter... Hoje eu largo o plano A, B e C das minhas provas. Perfeito. Eu tenho na cabeça o ideal, o médio e o aceitável. E eu vou comigo negociando, durante a prova, qual o plano que eu vou conseguir concluir. Encarar a frustração logo de cara e resolver, conversar com ela, falar assim, olha, a gente vai ter que sair desse impasse aqui, porque senão, né, não dá para terminar. Esse ponto é realmente muito importante.
Não, e tem dia, né, cara? Não sei se acontece com vocês. Tem dia que, assim, você corre os primeiros 500 metros, você fala assim, cara, hoje não vai rolar, hoje, sei lá, tá tudo, né, tá tudo descompensado. Tá pesado, não tá encaixando, tá ruim, né? Tem dia que é noite, né? Não dá. Você sai para correr assim, não encaixa, mas faz parte. Nunca tem. Os treinos não são só bons, né? As provas não são só boas, são altos e baixos, e aprender a conviver com isso. E, ô Lucas, um negócio que você comentou ali atrás, cara, que ficou na minha cabeça, você falou assim, cara, depois que eu comecei a me exercitar e tal, eu comecei a perceber não só os benefícios na saúde, mas também minha produtividade e tal, né? E você está numa posição hoje que, cara, você tem muita responsabilidade e, obviamente, eu tenho certeza que você tem que tomar muitas decisões no seu dia a dia, né, cara? Você notou, assim, que o seu processo de tomada de decisão ao longo desses quase 10 anos aí de corrida, você vê algum impacto do esporte nesse seu processo do dia a dia, assim, em relação ao que era antes, cara? Olha, acho que a gente vai ficando mais maduro, tanto no esporte como na carreira, né? Então, se eu for pensar as decisões que a gente toma em frações de segundo hoje dentro do mundo corporativo versus há 10 anos, com certeza eu ia pensar uma semana para tomar uma decisão que hoje eu tomo em 30 segundos, né? É a maturidade, acho que vem com o esporte, vem com o tempo, vem com a carreira. Claro que você fica mais acostumado com algumas decisões, claro, sempre tem coisa mais difícil para decidir. Aí entra a corrida de novo, quando é um tema que precisa de mais reflexão, o esporte me ajuda nessa reflexão também. Aquela corrida de manhã, eu chego com boas ideias e marco reunião, e-mail para cá, e-mail para lá, respondo às vezes aquele assunto que está 2 dias ali parado, que você está refletindo na corrida, eu resolvo e já mando para frente, sabe? Então, para mim funciona muito bem essa combinação assim de momento de reflexão durante o esporte, que eu faço muito de manhã, e chegar no trabalho já ir disparando as demandas. É um bom encaixe, assim. E sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, quando você comenta sobre isso, trazendo para o nosso universo agro, o agro, eu falo que o típico do agronegócio é que todo ano ele é atípico, né? Ou seja, todo ano a gente acha que não, esse ano é atípico porque choveu muito, não, esse ano é atípico porque está seco, não, esse ano é atípico porque teve a guerra, enfim, todo ano surge alguma coisa que faz a gente, né, ter que fazer essa leitura de cenários de uma maneira constante, e isso influencia cada vez mais no ritmo, né, e na importância das decisões que a gente toma dentro das empresas. Então, por exemplo, né, você que trabalha com fertilizantes, né, toda essa questão geopolítica e guerra tarifária e tudo mais, né, o quanto que isso influencia, né, no seu planejamento, na execução, no recálculo de rotas, renegociação, né, com clientes, enfim, de metas dentro da própria companhia. Então, sim, fazendo esse paralelo com o que a gente acabou de comentar da corrida, né, de ter que sair com um plano A, B e C, especialmente no agro, a gente também, quando monta o nosso planejamento, a gente tem que lidar com os cenários, né? Para quanto que vai estar o preço da soja? Não sei, a gente tem uma curva futura que a gente trabalha, mas vai influenciar se vai ser ano de Laninha, de El Niño, se os Estados Unidos e a China, como é que eles vão estar. Enfim, me veio esse gancho aqui agora, porque essa questão de analisar cenários, lidar com a frustração e ter que tomar decisões rápidas, isso faz muito parte do nosso agro, né? A gente lida com isso de forma diária e todo ano é um novo desafio, né? Exato, é bem isso mesmo. Um bom paralelo do tipo, mas é bem isso. O cenário muda toda hora, dólar, tudo, fertilizante, preço, tem uma guerra aqui, o preço dispara do dia para a noite, suspende preço, suspende lista, reorganiza um monte de coisa interna, e é isso, se readequar rápido, responder e ter calma, né? Ter calma que uma hora vai melhorar, vai voltar ao normal, ou vai dar uma estabilizada, e aí sim consegue entender o mercado de novo como que tá. Sim. E, ô Lucas,
dentro desse contexto aí que você tá vivendo hoje, né? A gente já falou aí, pô, você tá treinando. Pelo que eu vi ali, rolou tipo um desafio, né? De você ir por uma prova agora recente e tal. Exato. Conta um pouquinho desse desafio que você tem aí, cara, e como que você tá encaixando o seu dia a dia aí, né, cara? A sua rotina e tal. Sim, a minha esposa me deu um presente, né? Ela me inscreveu no meio Ironman em Brasília, em abril agora, de Presente. 26. Exato. Eu sou um pouco mão de vaca, né? Então saiu uma inscrição, ela se inscreveu e mandou o print, assim, ó, você vai para no meio Ironman em Brasília, se vira, né? Mas foi bom. Vai treinar. Eu estava um pouquinho afastado do triatlo, não estava mais na corrida, assim, nadando. Então ela me botou de volta nesse jogo do triatlo aí agora. Então eu tô firme no treinamento. Então é uma rotina difícil, assim, entre segunda a sexta, 4 da manhã, acordando, e natação, e corrida, e musculação, e pedalar. Final de semana também, 5 da manhã, pedala, volta às 11. Assim, tá uma rotina intensa de treinos, assim, tem que dosar, né? Chega a viagem, chega alguma coisa do trabalho, acaba segurando um pouco. E aquilo, a gente é CLT, né? A gente não vive disso, então vai dosando, vai equilibrando, mas o objetivo é em abril aí fazer uma prova, vai ser a minha primeira distância, assim, distâncias maiores de triatlon que eu vou fazer, e é o mesmo preparo, a mesma seriedade que tem que encarar uma maratona, né? Então é uma prova que nada 1.900, pedala 90 e corre 21. Caramba. 4, 5, 6 horas de prova, depende do nível do atleta. Então, assim, é um preparo de maratona. Então, pular longão, tem que comer direito, tem que alimentar muito bem durante o treino, né? Tem que dormir, né? Dormir bem, não, dormir é essencial, né? A quarta disciplina do triatlo, praticamente. A quinta é alimentação. Mas tem que dormir bem. Mas sim, tô num ritmo pesado aí de treinos, mas é bom, assim, faz bem. E é outro objetivo que eu tenho, né? Fazer essas provas maiores. É interessante, me chama a atenção também, não só melhorar os tempos, como aumentar as distâncias. Eu gosto disso. Legal. Bom, será que você já está doido igual o Chico, né? O Francisco Guerreiro Júnior, que já gravou um episódio conosco aqui, ele também é adepto do triatlo, né? E aí a gente estava conversando com ele também, assim, né? Como é que você faz para conciliar os treinos? Não, a corrida é tranquilo, levo o tênis e tal. A bike eu boto na caminhonete, eu tenho os rolinhos aí dentro do quarto, eu coloco os rolinhos e tal. Eu falei, tá, e a natação? Você coloca uma lona na caminhonete ali para ficar nadando, né? Porque quem é do agro daqui a pouco tem que chegar nesse nível, né? Para conciliar com as viagens aí, né? Para conciliar viagem e natação e pedalar é bem mais difícil. Corrida consegue manter em dia, mas assim, você acaba deixando de lado uma modalidade ou outra ali nesses períodos. Mas é isso. Legal, muito bom. Não, muito bom, cara, muito bom. Bom, Marina, acho que a gente já pode entrar aqui no nosso momento Marília Gabriela, né? Exatamente. Então, aqui, nossas perguntinhas rápidas e diretas ao ponto, sem muito ensaio, como sempre. Pergunta curtinha, igual coice de porco. Ô, Lucas, você contou para nós já, eu imagino, né, a prova mais difícil. Estou assumindo que é essa, a maratona e a primeira que você fez em São Paulo. Mas vamos para o lado bom agora. Conta para nós qual foi a melhor prova que você fez aí ao longo desses anos participando e por quê? A prova que eu fiz e que eu mais gostei foi a Serra do Rio do Rastro, 25 quilômetros. A subir ali. Você também não sabe brincar, poxa. Nossa, é só subir ali praticamente, né? Maravilhoso, assim. Eu gosto de subida, né? Não é muito normal isso, mas eu gosto. Do cenário, a vibe da prova, o pessoal, assim, nossa, é uma prova muito legal de fazer. Gostei demais. O Lucas, uma outra aqui que vez ou outra surge aqui para eu perguntar, que é o seguinte, cara. Eu vi, você falou aí da Serra do Rio do Rastro, enfim, de várias provas você participou, mas na corrida,
Você prefere asfalto ou terra, cara? Olha, hoje eu prefiro asfalto, mas uma boa prova ali de terra batida é legal também. Eu fiz bastante ali na região de Curitiba, vale a pena. Eu não sou muito da montanha, uma das poucas provas de montanha que eu fiz, quando eu tomei umas pedradas na cabeça, que era uma descida assim de cascalho, a pessoa de trás vinha descendo e ribanceira abaixo, rolando pedra, eu falei, não é para mim, não sou tão maluco assim. Gosto de uma terra batida ali e de um asfalto. Bom, muito bom. E qual que é a sua prova, assim, dos sonhos, assim? Qual é aquela que você mira um dia fazer, não agora, mas daí a alguns anos, enfim, qual é aquela que você, essa aqui um dia eu quero fazer? Eu penso como plano assim fazer Boston ainda, a maratona de Boston, ir para lá, fazer o tempo, qualificar e fazer uma prova lá. Acho que como se for, assim, eu não quero fazer todas as majors, né? Claro, tenho desejo, mas se eu for escolher uma e uma prova assim icônica, com certeza pensar em Boston daqui a alguns anos. Meu objetivo é envelhecer bem para conseguir o índice com 60 anos, tá ligado? Tamo junto, bate aqui. Ai, cara. Ô, Lucas, outra coisa aqui, cara. Você comentou da prova dura, comentou da prova mais legal e tal. Mas qual que foi a prova mais emocionante, cara? Que você falou assim, porra, essa aqui não teve jeito. Prova emocionante, uma pergunta difícil. Assim, E aí envolve vários fatores, tá? Pode ficar à vontade para você trazer pra gente. a prova assim que mais me emocionou quando eu fiz assim foi a minha quarta maratona, que foi em Floripa. Que aí eu consegui fazer a prova bem feita, sofri, fiz um bom ciclo, entreguei a prova e fiz do tempo que eu queria. Então, assim, eu encontrei o paredão durante a prova, né? Lá pelo quilômetro 32, 33, eu encontrei o paredão, só que eu tava com uma gordura no meu tempo. Então eu fui administrando até faltar, sei lá, em 41 quilômetros, assim, dava para ver de longe o pórtico. Quando olhei o relógio, eu falei, acho que dá o tempo, e vai, e a perna não responde, e vai. Aí quando faltava 300 metros, você olha no relógio, você tem certeza que vai bater aquele tempo, você fala, nossa, consegui 4 meses de sacrifício, uma maratona ali, daí, nossa, foi a maior emoção que eu senti, assim, e orgulho de ter entregado aquilo que eu planejei, sabe? Então, foi muito bom, é a maior entrega assim que eu fiz em corrida e pronto. Fiz uma maratona bem feita, do jeito que eu queria fazer, acertei na quarta, foi essa a sensação. Pronto. Bom, eu espero que eu não precise chegar na quarta para acertar, porque minhas duas primeiras eu errei também, então pelo menos na terceira dá para fazer uma coisa, sabe? Vamos tentando, né? Vamos tentando. Vamos tentar. Mas você sabe o que eu fiz na terceira? Eu redesenhei a minha terceira. Minha terceira eu fiz durante a pandemia, aquelas maratonas virtual. Eu treinei sozinho, me inscrevi virtual, você ganhava a medalha e a camiseta pelo correio, né? Em 2020. E eu coloquei assim, eu vou fazer uma maratona bem feita sem errar. Fiz sozinho, minha esposa foi me acompanhando de carro, de bicicleta eventualmente. Legal. Passei pelos parques de Curitiba, aí eu falei assim, pronto, tirei a zica. Fiz uma maratona bem feita. Agora eu posso me inscrever de novo. Agora eu vou de novo, aí me inscrevi em Floripa depois. E Lucas, ouvindo toda a tua história, muito aprendizado, muita lição, muita virada de chave. O podcast aqui, como a gente sempre traz, né, é trazer pessoas assim, como nós, né, comuns, que somos amadores, trabalhamos no agro, temos família, temos rotina e também gostamos da corrida, né? Sim. E a corrida se tornou uma moda aí, vamos dizer assim, nos últimos tempos. Mas mais do que a moda, eu queria que você pudesse compartilhar com quem está ouvindo aqui pela primeira vez, talvez está conhecendo a AgroRunners através do seu episódio, e ainda não corre ou não faz nenhuma atividade física. O que você pode contar para essa pessoa, assim, de aprendizado ou de primeiros passos, né? Dicas que você poderia dar para quem está aqui flertando ainda ou com a corrida ou com a atividade física e que você pudesse
dar aí dicas valiosas para essa pessoa? Bom, uma boa pergunta e uma baita responsabilidade, né? Mas assim, as pessoas que eu converso, assim, a gente acaba no trabalho ou na família, uma caminhada já é um exercício, sair para caminhar meia hora, ou dar uma pedalada de leve no final de semana, não ficar se comparando muito com os outros, mas eu não consigo correr, meu amigo corre, eu só consigo caminhar. Não se julgue, todo mundo começou, e ninguém começou que nem o Kipchoge voando, aí todo mundo começou devagar, e caminha, e corre, dá um trote, e alterna, qualquer exercício físico é válido. E mesmo para quem já corre, né, em relação assim, 42 quilômetros é para todo mundo, não importa o seu tempo, 21 quilômetros é para todo mundo, a distância é a mesma, o desafio é o mesmo, sabe? Então, às vezes, eu vejo muita gente querendo começar e se comparar e ficar, meu tempo, minha distância, eu não consigo completar que nem meu amigo. Cada um no seu tempo, no seu time, dá para fazer. Os benefícios, assim, tem um rapaz que trabalha comigo, começou a fazer bicicleta indoor, que ele tá com uma filhinha pequena, então ele fala, não, tem um mês que eu tô fazendo, tô mais animado, tô mais empolgado. Então, assim, faça alguma coisa uma vez na semana, 2, 3, e não fique se cobrando pelo tempo também. É uma coisa que faz bem. A gente, como ser humano, a gente não foi feito para ficar sentado em sofá, ou na cadeira, ou na frente do computador, né? Dos tempos remotos aí a gente sempre caminhou, correu, caçou, nosso corpo é feito para isso, vamos aproveitar isso, inclusive a gente solta hormônios que ajudam e deixa a gente mais animado, a endorfina ali, sensação pós-treino, pós-prova, né? A gente sabe como que é, então assim, é muito bacana, eu recomendo, né, para todo mundo que eu faço assim, não se cobre, e é uma coisa que vale a pena tirar 1 mês, 2 meses, colocar na rotina e ver como você se sente. E não precisa ser corrida, pode ser qualquer esporte, né? Beach tênis, crossfit, academia, cada um é de um jeito. Por exemplo, eu não gosto de puxar peso na academia. Eu me encontrei em outras coisas. Então, procura o que te faz mais confortável ali, o que te anima, e tá tudo bem. Show. Show de bola. É isso aí. Bom, Lucas, muito obrigado, cara. Eu sei que você fez aí um malabarismo para estar com a gente aqui agora, para gravar, né, cara? Eu sei que agora, ainda mais nessa época aqui, né? Tá faltando chuva, a turma tá querendo plantar, né? Tem que entregar o fertilizante. Pois é. Fertilizante. Então tem um monte de coisa acontecendo, cara. Mas eu compartilho aí do que a Marina comentou. Você falou ali, vamos ver o que eu posso trazer aí pra turma, né? Você vê, cara, todo mundo tem uma puta de uma história legal para contar. Todos têm os seus desafios, né, cara? E o AgroRunners veio justamente para a gente encontrar essa turma, mostrar que é possível, apesar da nossa rotina, porque a nossa saúde é uma coisa, né, cara, que não tem como negociar, né, cara? Não tem como negociar. A gente precisa estar sempre em movimento, justamente porque, cara, tem gente que depende de nós, né? Não só a turma ali do trabalho, mas tem nossos filhos, nossos cônjuges aí, né, cara? Então, é muito importante a gente levar essa palavra aí. Então, muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho e pelos desafios na corrida, triatlo e tudo mais, cara. Beleza, obrigado pelo convite, muito bom ter conversado com vocês e falar um pouco do que eu aprendi, eu me empolgo muito falando disso, eu gosto demais, e que nem a gente conversou, é difícil ter esse momento, essa interação assim, para falar de corrida, é muito bacana, eu gostei demais do papo hoje. Obrigada, Lucas, foi muito bom mesmo, acho que aqui quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui, certamente vai se sair motivado aqui a começar a se movimentar, é o que a gente sempre fala, né? A gente de vira e mexe trata aqui muito, né, da maratona, enfim, dos desafios grandes, vamos dizer assim, em termos de distância, mas acho que para todos aqui é uma unanimidade em todos os episódios, a maior dificuldade, o maior desafio foi completar os primeiros 5 quilômetros. E todo mundo começou caminhando, correndo um pouquinho, e se desafiando até o dia que conseguiu fazer 5 quilômetros, né, de maneira contínua, independente do ritmo que foi. Então, assim, para fazer uma meia maratona, uma maratona, um triatlon, todo mundo começou caminhando e foi evoluindo aos pouquinhos, né? E nessa evolução, cada um tem uma história, né? Cada um fez um percurso diferente aí, e é nisso que a gente aprende, né? Vendo que não tem uma fórmula, né,
ideal para todo mundo, são as experiências, e o mais legal é aprender com as experiências, e você trouxe aqui uma baita lição disso, né? De como que a gente realmente pode tirar proveito de tudo isso. Obrigada mais uma vez e sucesso aí nas suas corridas, no seu desafio de Brasília, e a gente se encontra por aí pelo agro. Obrigado a vocês. Muito bom. Lucas, isso aí, cara. Obrigado aí de novo. E para você que está ouvindo ou está assistindo esse episódio do AgroRunners, eu te convido, cara, compartilha esse episódio aqui com alguém que, cara, você fala assim, pô, o cara já é corredor, ou o cara não é corredor, a moça que você conheceu ali, que é da recepção, cara, manda para ela. Porque, cara, a gente precisa espalhar essa palavra. E a gente está presente em tudo. Tem o nosso canal do YouTube, os nossos canais aí no podcast também, Spotify, Deezer, Apple Podcast, todos eles a gente está lá. Siga o nosso Instagram, o @agro.runners. A gente já está ali, deixa eu ver aqui, só para coisa. Acho que já tem quase 200 pessoas. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Já temos 196 pessoas já. 196. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Então vai lá, toda vez que você completar um treino aí, viu, Lucas? Quem estiver ouvindo, já marca o AgroRunners lá que a gente vai repostar tudo. E entra no nosso grupo do Strava. Exatamente. O nosso grupo do Strava está com quase 100 pessoas. Ele deu uma estagnada, vamos ter que dar uma movimentada nele lá, mas vamos bater 100 até o próximo episódio, a meta. É isso aí. Vamos lançar um desafio para o fim do ano. É isso aí, temos que lançar um desafio. Muito bom, muito bom, muito bom. O desafio da safra. Nossa, boa! Aí, tá vendo? É daqui que surge as ideias. Ó. Aí, ó, muito bom. Lucas, obrigado de novo. Marina, sempre um prazer estar com vocês aí. Também, Paulo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau.